Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica, Física 1 Mecânica. Hoje é a nossa aula 15, é a parte 2 do estudo das forças conservativas e energia potencial. Vamos lá? Bem, na aula anterior, na parte 1, caso você não tenha visto, recomendo que você veja a primeira parte, mas de maneira bem resumida, a gente tratou do que eram as forças conservativas e a gente definiu a energia potencial. Bem, forças conservativas, né, são aquelas forças que têm que atender a dois critérios. Primeiro, o trabalho delas não depende do caminho ao qual o trabalho é executado, desde que você mantenha a mesma posição inicial e a mesma posição final, independente do caminho que eu fizer, o trabalho tem que ser exatamente o mesmo. E o segundo critério para a força ser chamada conservativa é que o trabalho resultante num percurso fechado tem que dar zero. Para isso ficar claro, é só você lembrar dessa situação aqui. Se eu considero o ponto A como ponto inicial e o ponto B como ponto final, se eu fizer o trabalho pelo caminho 1 ou fizer o trabalho pelo caminho 2, o trabalho tem que dar o mesmo, se a força é conservativa. Então, o trabalho para ir de A até B pelo caminho 1, que é o caminho vermelho. E para ir, se eu fizer o trabalho pelo caminho 2, que é o caminho azul, os trabalhos, já mantendo o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final, os trabalhos têm que ser iguais. Em compensação, se eu for de A para B e de B retornar para A gente percebe que os trabalhos são iguais, porém vão ser opostos, porque eu estou fazendo um caminho no sentido contrário. Então, o trabalho para ir de A até B, esse caminho aqui, vai ser exatamente igual, a menos o trabalho quando eu vier de B para A. Somando esse caminho aqui fechado, considerando que eu fui de A para B, depois de B retornei para A, como aqui um trabalho é positivo e outro é negativo, quando a gente soma isso aqui num percurso fechado, dá zero. Então, qualquer força que atenda a esses dois critérios, ela vai ser chamada de força conservativa. E quais são as forças conservativas que a gente conhece? Basicamente, as mais simples, as mais conhecidas são a força-peso, a força elástica e a força elétrica. Essas três forças são os exemplos mais simples de forças conservativas, porque elas atendem esses dois critérios. Uma vez que a força é conservativa, a gente pode definir a energia potencial dela. Então, o que a gente faz inicialmente é calcular a variação da energia potencial quando eu faço o trabalho para ir de um ponto para outro, e a variação da energia potencial é exatamente igual a menos o trabalho. Essa variação da energia potencial, que é o que a gente chama de U, então U é energia potencial, delta U é a variação dessa energia, vai ser energia potencial final menos inicial. Isso tem que ser igual a menos o trabalho. O trabalho é uma integral definida da força em relação ao deslocamento que eu estou fazendo. Perceber que essa força é a minha força conservativa. Se aqui eu colocar, por exemplo, a força peso, se aqui for a força peso, essa energia potencial vai ser energia potencial gravitacional. Se essa força aqui for a força elástica, essa energia potencial vai ser energia potencial elástica. Se essa força aqui for a força elétrica, essa energia potencial vai ser energia potencial elétrica. Como a gente está aplicando isso para sistemas físicos mecânicos, a gente já sabe duas energias potenciais. A energia potencial gravitacional, que é o mgh, que é uma energia que depende da posição do corpo, e a gente já sabe também a energia potencial elástica, que é o kx² sobre 2, que é a energia associada à deformação de um corpo. Exemplo, uma mola. Então essas são as duas energias potenciais. Cada energia está associada a uma força. Essa está associada à força-peso, essa está associada à força elástica. Mas a gente também já estudou a energia de movimento, que é a energia cinética, que é o K, que é o mv² sobre 2. É uma energia relacionada ao movimento de um corpo. Então, por enquanto, durante as aulas que nós tivemos, nós já temos um leque, um conjunto de energias. Duas energias potencial e uma energia de movimento, que é a energia cinética. O que a gente vai fazer agora é dar continuidade, fazer mais algumas aplicações desse conceito aqui da energia potencial. Bem, vamos deduzir, por exemplo, como é que seria essa energia aqui. Tem várias maneiras de deduzir a energia associada à deformação. Uma delas é pensando numa mola. Então, vamos fazer isso a título de exemplo. Então, como é que seria a energia potencial elástica relacionada à deformação de uma mola? Então, vamos determinar a expressão que calcula isso, ou seja, provar que essa energia é kx² sobre 2. Para isso, vamos pensar nessa situação aqui. Uma mola que está sendo deformada e, portanto, vai ter uma força agindo sobre ela, que é a força elástica. Como essa força é uma força conservativa, a gente já sabe que a gente consegue associar a ela essa energia potencial elástica. E para calcular essa energia potencial elástica, a gente tem que fazer algumas considerações iniciais durante a deformação. Primeira consideração, vamos chamar aqui o A de posição inicial, e quando a mola está nessa posição inicial, ela ainda não está deformada.
Então, como ela não tem deformação, a gente vai considerar que a energia potencial nela é zero, sem deformação, sem energia potencial. Em compensação, quando a mola chegar na posição B, que é a nossa posição final, aqui ela vai estar na posição final, a gente vai considerar que a deformação dela foi x, e vamos associar a energia potencial final como o EL, a energia potencial elástica, ok? Feitas essas considerações, vamos aplicar a nossa definição. Então, a variação da energia potencial é igual a menos o trabalho da força. Então, esse é o trabalho calculado pela integral. Então, está aqui a variação da energia potencial elástica é igual a menos o trabalho para ir de uma posição até outra, da posição inicial à posição final, da força. Essa é a força conservativa que está causando essa variação da energia potencial. Força elástica, a gente sabe que é menos Kx, menos porque eu puxo a mola para um lado, a força age no sentido contrário, tem menos Kx. Esse menos é da definição, essa força é menos Kx. E aqui está a variável de integração. Bem, quando a gente olha para essa integral, a gente sabe que esse menos k é uma constante, então eu posso jogar para fora da integral. Toda constante dentro da integral eu posso jogar para fora. Então esse menos k vai para fora, como aqui já tem o menos, menos com menos, pela regra de sinais, vai dar mais. Então vai ficar o k positivo. E aqui dentro da integral vai sobrar somente x. Então vai ficar, é uma integral definida da posição inicial até a posição final de x dx. É uma das integrais mais simples que a gente aprende nos cursos de cálculo. Integral de x é simplesmente x ao quadrado sobre 2, definida da posição inicial até a posição final. Então o resultado dessa integral é x² sobre 2. Mas é definido da posição inicial até a posição final. E aqui está o k. Então ficou k multiplicado por isso. E o que era ΔU a gente escreve como energia potencial final menos energia potencial inicial. Então delta a gente abriu dessa maneira. Vamos substituir agora os limites de integração. Coloca a primeira posição final aqui dentro, vai ficar kx final ao quadrado sobre 2. É o que a gente colocou aqui. Coloca esse x inicial aqui dentro, vai ficar kx inicial ao quadrado sobre 2. É o que está aqui. E quando eu olho isso, eu percebo que essa energia aqui, potencial elástica final, está associada a essa parcela aqui, kx final ao quadrado sobre 2. Essa energia potencial elástica inicial está relacionada com essa parcela, kx inicial ao quadrado sobre 2. Porém, pelas condições que a gente estabeleceu, para essa posição inicial aqui, a gente considera ela zero. Então aqui a gente vai colocar zero. Colocamos zero. E quando eu tenho isso aqui valendo zero, não tem deformação, então essa energia potencial elástica inicial também vai ser zero. Então substituímos isso aqui por zero e colocamos aqui na posição inicial zero. Essa parcela vai desaparecer, isso aqui também vai desaparecer e, portanto, vai sobrar só essa parcela aqui da energia potencial elástica, que a gente, em vez de chamar de final, vamos chamar simplesmente genericamente de energia potencial elástica. Então, chamamos aqui. Isso menos zero vai dar ele mesmo. E aqui essa parcela é zero, sobrou só kx² sobre 2. Kx² sobre 2. Então está provado que toda vez que uma mola sofre uma deformação, esse x representa a deformação da mola, para essa deformação eu vou associar essa energia acumulada nesse sistema. Ok? Então está provado que a energia de uma mola, numa deformação, é kx² sobre 2. Bem, agora uma coisa que é importante é você perceber que existe, portanto, uma relação intrínseca entre força e energia potencial. Ou seja, para toda força conservativa, eu consigo definir uma energia potencial. A pergunta que surge agora seria: será que se eu souber energia, eu consigo calcular força? Porque força a gente sabe que é uma coisa complicada, não é uma grandeza vetorial. Energia, como a gente tem discutido até agora, energia é uma grandeza escalar. Então é muito mais simples você trabalhar com uma grandeza escalar do que uma grandeza vetorial. Então a pergunta é: dada a energia potencial, eu consigo determinar a força? Sim. E é isso que a gente vai ver agora. Bem, então para toda força conservativa, a gente define uma energia potencial. Então, como é que é calculada essa força? Essa força é exatamente a derivada negativa da energia potencial. Então a gente vai escrever isso por um caso unidimensional. Vamos pensar, por exemplo, uma situação no eixo X. A gente pode escrever isso dessa maneira. Essa força, que é conservativa, ela vai ser calculada a partir dessa energia potencial a partir de uma derivada, só que é uma derivada negativa. Então é menos a derivada dessa energia em relação à posição. Como eu estou no caso unidimensional no eixo X, então essa força no eixo X vai ser essa energia em função da posição no eixo X para essa variável. Bem, o que é du dx? Du dx a gente pode escrever só como U', então, menos U'. Ou eu escrevo nessa notação, ou eu escrevo nessa notação. Perceber que d dx é a derivada, e esse U de x é a minha
função energia potencial. Dada essa função, eu faço a derivada dela em relação a x. Se eu tiver em y, aqui você vai colocar aqui o f de y, vai ser dy, dy. Tudo bem? Então, para cada eixo, né, para cada orientação, a gente muda aqui a nossa variável, que a gente vai estar fazendo a derivada. Bem, então o f de x é a nossa força conservativa, e para essa força a gente vai calcular ela a partir da energia potencial associada a ela. Tudo bem? Que é uma função chamada função energia potencial. Coloco aqui, faço a derivada dela, eu vou ter a força, sem me preocupar com a parte vetorial. Então, a partir de uma grandeza escalar, eu determino qual é a força. Isso é bastante útil em várias situações para nós. Tá? Então, vamos fazer isso num exemplo. E vamos pegar um exemplo conhecido. Né? Então, considerando, por exemplo, a função energia potencial, MGH. Então, se eu te desse essa função, perceber que ele me deu isso aqui, ó, essa função energia potencial. Então, se a gente pegar isso aqui, o MGH, e substituirmos aqui, a gente vai descobrir qual é a força associada a essa energia. Então, vamos fazer isso. Então, está aqui, aplicando a definição. Força é menos du dx. Só que aqui, no caso, como essa energia depende da altura, então a gente vai substituir aqui a nossa variável. Em vez de chamar de x, vamos chamar de altura. Então, vai ficar du em função da altura. Está aqui dh. Então, ficou du dh. Tudo bem? Isso aqui a gente pode escrever simplesmente numa notação mais simples, chamar só de u', u' de h. Então, ficar menos, a força vai ser menos u' de h. Isso aqui é a derivada dessa função. Então, o que a gente vai pegar? Quem é a função u? MGH. Então, aqui não está o u, eu coloco MGH. E a linha vai dizer que tem que fazer a derivada disso. O que a gente faz? Esse mg, antes de fazer a derivada, perceber que aqui dentro o mg é constante. Se o mg é constante, ou seja, eu posso jogar ele para fora. Então, tirando aqui o mg para fora, vai ficar aqui menos mg. Aqui dentro do parênteses vai ficar só o h. E eu tenho que fazer a derivada do h. Fazer a derivada do h é a mesma coisa que você pensar da seguinte maneira. Qual que é a derivada de x no cálculo? É 1. Então, qual que é a derivada de h? Agora, a minha variável é h. A derivada de h é 1. Então, a derivada de h é 1. Então, vai ficar aqui menos mg, multiplicado por 1, vai dar menos mg. A pergunta, que força é essa que aponta para baixo? Esse menos é para dizer que a força aponta para baixo e que é calculada dessa maneira. O módulo dela é mg. Isso aqui só pode ser a força-peso. Então, aqui está provado, por A mais B, que associado a essa energia potencial MGH, eu tenho uma força conservativa, que é a força-peso. A força-peso é uma força conservativa. E o que vai conectar a força com a energia potencial é uma derivada negativa. Então, isso aqui é importante você guardar, que a força é menos a derivada da energia potencial em função da posição. Isso aí, dada a energia, eu determino a força. A partir de uma grandeza escalar, eu consigo chegar na força, que daria muito trabalho para calcular isso, porque a força é uma grandeza, a gente sabe que vetorial. Uma outra aplicação disso, a gente poderia fazer para a força elástica. Então, dada essa função energia potencial, kx² sobre 2. A gente acabou de ver que isso aqui está associado à deformação de uma bola. Então, se a gente aplicar exatamente essa definição, substituindo exatamente aqui essa função energia potencial, a gente tem que chegar na força elástica. Então, essa força aqui que vai aparecer a força elástica. Vamos ver se isso é verdade. Então, aplica aqui força. Então, a gente está aqui, ó, força é menos a derivada da energia potencial em função da posição. Então, está aqui, ó, menos u' de x. Então, esse u é essa energia potencial aqui, kx² sobre 2. Então, aqui coloquei menos, está aqui o menos. E essa aqui é a energia potencial, kx² sobre 2. Essa linha aqui é para dizer que a gente vai fazer a derivada do que está aqui dentro. Porém, aqui o k sobre 2 é constante. Esse k sobre 2 é constante. Dá para jogar para fora da derivada. Foi o que nós fizemos aqui. Então, ficou menos. Ó, o menos está aqui, k sobre 2. O que vai sobrar aqui dentro fazer a derivada é simplesmente x². Então, fazer a derivada de x². Aqui a gente vai aplicar aquela regrinha do tombo, que é aquela regrinha que a gente aprende lá no início do nosso, a gente aprendeu no início do nosso curso aqui de Física 1. Então, lembrando, só aqui derrubar o 2, derruba o 2, copia o que tinha antes, que era o x² e subtrai 1. Sempre que você derrubar aqui o expoente, tem que subtrair 1 aqui depois dele. Então, derrubei o expoente, copiei a função que é x², mas eu tiro 1 aqui do expoente. Aqui vai ficar 2x. Aqui, teoricamente, vai ficar 2x, e aqui 2 menos 1 vai dar 1. Só que esse 2 aqui em cima, a gente pode simplificar com 2 embaixo. Então, esse 2 cancela com 2. Então, vai sobrar menos, está aqui o menos, kx. Então, aqui, ó, esse 2 cancelou com esse 2, sobrou x. 2 menos 1 é 1, então vai ficar menos kx. Menos kx. Então, esse menos é para dizer que essa força é uma força restauradora. Né? Quando eu puxo a mola para um lado, essa força vai tentar restaurar o estado dela. E essa força está associada a essa energia.
Ou seja, essa força é simplesmente a força elástica, como a gente já estudou lá na aula sobre força elástica, lei de Hooke, que é a famosa lei de Hooke. Então, o que a gente acabou de provar? Que tanto a força peso quanto a força elástica são forças conservativas, porque para cada força eu associo uma energia potencial. Bem, essa foi o complemento da nossa aula 15, a parte 2, onde a gente concluiu o estudo das forças conservativas e da energia potencial. Aguardo vocês para as próximas aulas. Até breve.